Vamos agora, então, imediatamente passar a palavra para o doutor Pitágoras, da Advocacia Geral da União, da Câmara de Conciliação e Arbitragem, para ouvir um pouco agora sobre a nossa experiência em arbitragem tributária. E, Pitágoras, por favor, fique à vontade. Alô. Eu vou falar em pé, porque uma das coisas que eu fiz, infelizmente, sou advogado, queria ser apresentador de televisão, não deu certo. Mas o pessoal disse que agora vai funcionar, porque tem a TV Justiça, e a TV Justiça está precisando de apresentador de vez em quando. Eu já me propus aí, mas ainda não me chamaram. Talvez não esteja no tom certo para ser apresentador de televisão. Mas eu queria ser apresentador de televisão, por isso que eu vou falar em pé também. Não tem apresentação, porque, como eu disse para a Priscila, é uma questão de resiliência, né? Falar por último tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que todo mundo já falou que era importante, agora você pode falar o que você quiser, né? E a desvantagem é que todo mundo já falou que já era importante, você tem uma responsabilidade de manter o pessoal atento para as coisas desimportantes da vida. E uma das coisas que eu quero abordar aqui, a gente vai falar da experiência da Câmara, né? E a Câmara já tem alguns anos, alguns bons anos, e ela está precisando passar por esclarecimentos, porque tem muita dúvida, além de desconhecimento sobre a existência da Câmara e sobre o seu funcionamento, tem muita falta de informação e de informação desencontrada. Vou começar pelo próprio nome, né? A gente carrega a arbitragem no nome, a arbitragem a gente não faz nenhuma, né? Então, vamos começar por aí. Se a gente dá o nome aos bois, os bois têm que aprenderem a ser chamados pelo nome que a gente dá para eles, senão não tem funcionamento. Nesse sentido, né, dizendo que a gente recebe os nomes ou a gente se cria através dos nomes, e aí vou usar aqui um dos maiores autores portugueses, José Saramago, estive lá recentemente, fiz questão de ir à Fundação Saramago, porque da última vez não estava pronta ainda a Casa de Saramago. Não li todos, porque estou guardando, porque se eu acabar de ler o último, né, são 29 as prosas, vou ficar muito triste, porque vou ter que começar a reler, e reler é uma coisa que, às vezes, nos traz uma nova vida, e nem sempre é a primeira vida que a gente viveu. E o Saramago, ele dizia, todos os nomes têm uma significação, né? Um nome carrega uma vida, do começo ao fim, e mesmo depois dela, é o que a gente deixa quando sai. Pitágoras era um homem que era um filósofo, né? Um matemático, e, como tal, é a forma como eu penso. Não sei se me criei pensando assim, por ser Pitágoras, ou se me tornei Pitágoras por pensar assim. Mas a verdade é que eu não vou falar das coisas pragmáticas do dia a dia, vou pedir a vocês a liberdade para falar um pouco filosoficamente, penso de maneira sociológica e não jurídica, a maioria dos problemas, porque aqui, acredito que todos, ou eu sei que tem engenheiros aí também já formados, mas nem todos nós, do direito, nós somos solucionadores de problemas, nós somos criadores de ficções, né? A maior ficção que nós criamos, e acredite, não é Deus, é o Estado, está aqui para ser discutido com a sociedade civil, que se viu apartada durante muito tempo dessa ficção jurídica que é o Estado. E eu falo aqui, acho que tem outros colegas que são também procuradores, são advogados públicos, que carrega uma coisa que se chama selo do oficial. Ser um homem do Estado é o homem que carrega o selo do oficial, né? O que o Estado é, a não ser uma coisa chamada monopólio? O Estado nasceu, para quem acompanha a estruturação de longas linhas, como Norbert Elias, como Pierre Bourdieu, o Estado nasceu, a sociogênese do Estado é uma monopolização. O Estado monopolizou primeiro o uso da força legítima, né? O Estado podia bater em você através dos seus homens empoderados, já falo no fim do feudalismo, ou até no meio do feudalismo, já tinha isso. Ele podia bater em você porque o rei mandava. O Estado, não preciso nem chegar a Luís XIV e dizer que o Estado era ele, mas o que eu posso dizer era que o Estado, o rei ou o senhor feudal mandava bater em você, você pertencia à terra do senhor feudal, e você não tinha a quem recorrer porque ele era a instância máxima de poder. Então, a sociogênese nasce aí, a centralização do uso legítimo da força. Só que a centralização do uso legítimo da força exige também um dever de proteção aos indivíduos. E esse dever de proteção aos indivíduos exige que você tenha cada vez maior número de exércitos, porque senão você fica na dependência dos acordos privados que você faz nos serviços, na relação de sucerania. Se você começa a constituir grandes exércitos, você começa a ter o quê? Um custo. E um custo exige de você cobrança de impostos. E cada vez aumenta o número de impostos que você vai cobrar, cada vez começa a complexidade da estrutura de cobrança desses impostos. E aí você tem que empoderar uma polícia para proteger os cobradores de impostos. Montaigne, num dos ensaios dele, e depois a biógrafa mais famosa de Montaigne, vai relatar isso também. Ele era prefeito de Bordeaux. A primeira vez que ele foi prefeito de Bordeaux, ele conta uma história que havia uma guerra muito grande, uma briga muito grande entre
protestantes e católicos na França. Isso era uma coisa marcante até a chegada de Richelieu. E o que Montaigne conta é que ele era prefeito de Bordeaux, onde ele está voltando pelas terras dele, ele chega na municipalidade, em Bordeaux, ele vai entrar no terreno do tribunal, onde ficava a prefeitura, e tem um corpo esquartejado na frente do portão, pendurado nas lanças do portão. E ele pergunta para os ajudantes de ordem da coisa de quem era aquele corpo. Ele disse, é o novo cobrador de impostos. Né? Mas o rei já mandou determinar que amanhã já vai mandar outro. Então, eles começaram a constituir corpos que acompanhavam os cobradores de impostos. O Estado, então, centraliza a força, o uso legítimo da força, centralizando o uso da força, centraliza a cobrança de impostos. O Estado é um monopolizador de recursos. Ao mesmo tempo que, com as modificações posteriores, o Estado vai deixar de ser um arrecadador, ele vai passar a ser um concessor de bens, porque tudo pertence ao Estado, e é muito interessante que a gente esteja aqui com Portugal, que nos deu origem ao Estado brasileiro, e vem desde, né, acho que quem já teve a oportunidade de ler Raimundo Faoro vai conhecer essa história da formação do Estado unitário português para depois o Estado federal brasileiro. E uma das coisas é que o Estado se torna concessor de bens, as capitanias hereditárias, das capitanias hereditárias a propriedade privada, da propriedade privada a propriedade privada sobre bens móveis, inclusive escravos. Se você se torna um concessor, você se torna um concessor não só de bens, mas de relações jurídicas sobre esses bens. E se você se torna um concessor de relações jurídicas sobre esses bens, você se torna também um devedor de distribuição de justiça. E a distribuição de justiça num Estado patrimonialista, como é o nosso, e não é um Estado que só nasceu patrimonialista, continua sendo patrimonialista, ele faz com que você tenha que conceder cargos. E por 200 anos concedemos cargos, inclusive cargos nobiliárquicos ou dotações nobiliárquicas sem terras. Nós tivemos aqui o Visconde de Sabugosa, né? Uma das maiores piadas com a nobiliarquia mundial era porque no Brasil se distribuía um título para um nobre sem que se distribuísse a correspondente terra a ele, né? Que era a base do título nobiliárquico. Então, você distribui justiça, só que você bota as pessoas para distribuir justiça que não estão preparadas para distribuir justiça. O Estado vai concentrando força, dinheiro, distribuição de justiça, mas, ao mesmo tempo, ele vai passando ao largo da especialização das pessoas. Você vai ter a primeira escola de especialização de pessoas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, se não me engano, ou aqui em São Paulo, que são as escolas, as primeiras faculdades de direito formadas, acho que são do quê? 1824, exatamente. Então, você imagine que você começa a especializar os seus corpos de especialistas de Estado muito depois de distribuir os cargos aos filhos dos donos de terra, a quem você já tinha concedido a terra, a quem você já tinha concedido o escravo e a proteção da relação senhor-escravo. O maior exemplo de concessão de interesses do Estado a um ente privado é de uma família chamada Bonifácio de Andrada. Bonifácio de Andrada, o patrono da independência, o conselheiro de Dom Pedro, até cair em desgraça, o pai dele recebeu a concessão do imperador, na verdade, do imperador, do rei de Portugal, das cobranças de impostos na vila de São Pedro e São Vicente, de São Paulo e São Vicente. E a família explorou isso por muitos anos. Você imagina o que era você ter aqui, e a vila ia até Santos, você cobrar todos os impostos em nome do rei e só repassava 1% ao rei de Portugal. Por isso que havia as derramas, né? E o Bonifácio de Andrada, quando conselheiro de Dom Pedro, ele tenta manter isso, depois ele cai em desgraça e eles perdem essa concessão. Mas nunca perderam a concessão das urnas, tanto é que temos um Bonifácio de Andrada. Até hoje, no Congresso, tivemos um Bonifácio de Andrada, advogado-geral da União, ou conselheiro da União. Então, isso demonstra que nós somos, nas longas linhas que Norbert Elias e Pierre Bourdieu nos ensinaram sociologicamente a apreciar, nós somos uma continuidade de um monopólio, que agora, quando a gente vai discutir arbitragem, a gente está tentando quebrar. Que é o monopólio não mais da força, não mais do dinheiro, mas o monopólio do selo do oficial. Qual é a imagem? Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve algum museu na Europa, ou já viu alguma exposição de quadros vindos da Europa. Qual é a imagem mais marcante que se tem, a mais difundida do líder oficial do Estado nos quadros europeus? Tenho certeza que vocês vão lembrar. É o homem montado a cavalo, empunhando uma espada virada para baixo.
quando não o cavalo pisoteando o homem do povo. Tanto é que a única vez, e aí é uma mudança de refundação da história dos homens no Ocidente, que é a Revolução Francesa, o quadro de Delacroix leva a liberdade guiando o povo, que está no Louvre, a sala que antecede a Mona Lisa. Ela se ergue com o estandarte tricolor, e os pobres sem camisa estão pisando sobre os homens caídos do cavalo. Ou seja, o oficial ali perdeu sua significação. Então, é ali, quando o homem nasce para os direitos humanos, quando o homem nasce para a distribuição dos direitos fundamentais, e o Estado passa a se ocupar desta preocupação, porque é ali que nasce o termo, que é o mais difícil de todos, que é cidadão. Quem já leu Os Miseráveis de Victor Hugo vai saber, porque é quando o bispo de Digue chega e encontra o homem que está na véspera da morte dele, ele vai tentar distribuir a extrema-unção. E ele diz que não quer, porque ele é um cidadão, ou seja, ele não acredita na igreja, só acredita no Estado. Você vê uma ruptura com o oficial. O oficial passou a ser um monopólio dos homens passados em concurso. Eu tenho que ir meio rápido, porque a gente só tem 30 minutos. E nós nos passamos, depois de passar em concurso, nós passamos a ser os detentores dos selos do rei. Nós somos os detentores do oficial. O que eu digo como agente público vale, porque tem presunção do Estado atrás de mim. Se eu disser para uma pessoa na rua, você é um sem-vergonha, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo, eu tenho duas alternativas. Ou ele chama a polícia e manda me prender, e a polícia me prende, porque, afinal, eu sou um homólogo dele, eu sou uma pessoa que está na mesma situação que ele, então eu estou insultando, eu estou cometendo um crime. Ou eu carrego o selo do oficial e digo para a pessoa, você é um ladrão, você está preso em nome da lei. Eu sou um procurador, eu sou um delegado de polícia, porque eu carrego os selos do oficial. Essa é a diferença. O que nós estamos fazendo aqui é aproximando, depois de muitos anos, porque importamos um sistema capenga, que foi o sistema francês da administração pública, sem o tribunal administrativo francês. Nós estamos tentando resolver problemas, passando para a sociedade civil, que sempre teve concessões e não conquistas, a maior parte das vezes, uma coisa que o Estado faliu. O Estado faliu em distribuir justiça. Mas o Estado não quer abrir mão do monopólio de decidir. O Estado, cada vez mais, paga mais para um juiz, porque ele não quer abrir mão de decidir. E não me digo, assim, eu convivo com o ministro Adams, e chamo de ministro Adams porque foi sob a égide do ministro que eu entrei na Advocacia Geral da União, então tenho um respeito reverencial e por um carinho assim, intelectual por ele. Mas a gente é capaz de ver um pouco antes. O Estado não quer conceder mais poder, porque o Estado está em crise de poder. O próximo passo da perda de poder do Estado é o poder de não cunhar mais moeda. E aí o grande drama dos bitcoins. Se você não cunhar mais sua moeda e você não controlar mais a sua fronteira, e isso a gente não faz mais desde a globalização e desde os novos processos de troca de informação tecnológica, você não tem mais Estado. Você não precisa mais conceder cidadania. A França mostrou isso com a Rússia, com o Gérard Depardieu. Se você tributa o Gérard Depardieu em 75%, eu posso ir para a Rússia e ganhar uma cidadania tributária. Basta o Estado querer. Então, o Estado está em falência. E o Estado vem correr para vocês e dizer o seguinte, como é que é o termo? É o arbitreiros? Por favor, distribuam a justiça que eu não consigo mais distribuir. E não é uma justiça titulada como justiça, é uma justiça em tempo útil para as pessoas. Porque aqui a gente está falando, e eu vou, não vou dourar a pílula, nós estamos falando aqui do contencioso de grande dinheiro. Nós que sentamos aqui com ternos e gravatas dos bons, sapatos que nunca viram o asfalto quente, nós estamos falando aqui de dinheiro. E nós queremos ganhar muito dinheiro. Eu quero poder voltar lá e fazer analisar os quadros da próxima vez que eu for à Rússia, em Kazan, não mais em Moscou. Mas eu quero ganhar dinheiro. Foi para isso que meu pai gastou dinheiro. Foi para isso que meu pai comprou meu tempo e não me deixou trabalhar quando era criança ou quando era adolescente. Foi para que eu ganhasse dinheiro quando eu fosse adulto. Essa é a realização capitalista de que as gerações seguintes, tenham mais do que as gerações anteriores. E mais acumulados possível, melhor ainda. E aí o Estado chega para vocês e pede, por favor, me ajude a distribuir essa justiça. E o Estado fez isso, quando ele fez as modificações legislativas mais recentes. Porque ele não abre
involuntariamente a legislação e o seu poder de decidir, o seu poder de tomar a frente do poder decisório, porque simplesmente ele quer fazer essa concessão. Não, ele foi forçado. Como se disse aqui que na década de 80 a gente foi forçado, por causa do dinheiro do FMI, por causa do dinheiro do Banco Mundial, a colocar cláusulas de arbitragem, a gente está sendo forçado agora por um mercado que insiste em não ficar mais um judiciário brasileiro tendencioso, um judiciário brasileiro considerado ineficiente, embora ainda esteja distribuindo justiça para esse tamanho continental que é esse país, e um povo que vai para a justiça para questionar a verba de pedágio, e a gente vai. Então, o problema não é só do Estado, é a sociedade civil também que tem que se reaprender. Mas vocês estão sendo convocados para essa discussão. E tanto é assim que, quando você vê essa lei atual desse ano, que é a Lei 3.448, você tem um dispositivo, que é o artigo 31, que diz que a arbitragem vai ser utilizada nos contratos, nas concessões de aeroportos, ferrovias e rodovias. São coisas gigantescas. Nós estamos trabalhando para regulamentar isso na Advocacia Geral da União. E no momento que agora a administração, não mais o Estado legislativo, não mais o Estado judiciário, o Estado da administração se depara com o tamanho dos honorários que vai se pagar para um árbitro, as pessoas se assustam, por causa do tamanho dos contratos que vão parar na mão de vocês. Vão parar na mão de vocês. Vocês são especialistas, vocês são rápidos, vocês são eficientes. Não que o Estado não seja, mas o Estado assumiu para si muitos monopólios e agora não sabe o que fazer com eles. Está pagando o preço de monopolizar a atenção. E, nesse sentido, a Câmara nasce para tentar solucionar certas questões que, às vezes, são insolúveis, porque elas são questões que dependem de uma modificação cultural. E aqui eu quero abordar o grande drama de ser o detentor dos selos do oficial. Quando eu chego para tomar uma decisão, como eu fui consultor jurídico junto ao Ministério do Esporte por 5 anos, ou pelo menos permaneci na consultoria por 5 anos, desses 3 anos e meio fui consultor, né, direto consultor. Foi no período da FIFA e foi no período do COI, dos grandes eventos esportivos. E você tinha grandes dificuldades, porque você vê em grandes estruturas políticas, como são a FIFA e como são o COI, tentando forçar uma situação contra um país que tentava e estava conseguindo chegar ao 6º lugar na economia mundial, ou seja, no processo de competição interestados, estava levando uma certa vantagem, e você tentava negociar com esses caras, e eles jogavam o seu peso institucional contra o nosso peso estatal. E, às vezes, o peso estatal, assim como ele assegura garantias, ele também te leva um tempo para você se movimentar. Mas vocês não veem, e a gente sempre fala isso, vocês nunca viram a Advocacia Geral da União litigando com a FIFA ou com o COI na Justiça. A primeira vez que nós estamos litigando agora com alguma coisa relacionada às Olimpíadas, por exemplo, é a cobrança que a gente entrou essa semana passada de 152 milhões por danos causados pela construção da Transcarioca no Rio de Janeiro. Está relacionado às Olimpíadas. Mas as Olimpíadas aconteceram, a Copa do Mundo aconteceu. Naquilo que tinha intervenção federal de orientação jurídica, não houve judicialização. E por que não houve judicialização? Porque a gente sempre aprendeu que conversando a gente se entende, né? E isso é uma das coisas que o Estado está começando a aprender a fazer. Você senta para negociar com as pessoas, você não tem que ter medo, desde que você torne público. E eu digo isso, todos os dias, quando terminava o dia da reunião com a FIFA e com o COI, a ata estava publicada na internet. Não existia possibilidade de ser dito, está tudo gravado, tudo traduzido para 2 línguas, pelo menos, porque isso era uma garantia de que o advogado da FIFA, o advogado do COI, não que eles tivessem intenção nenhuma de nos corromper, mas que a gente tivesse a garantia de que eles não pudessem fazer isso. Porque esse era um medo que as pessoas nos transferiam. O Ministério Público tinha uma turma de trabalho, que 2 deles estavam até ontem na Lava Jato, o Ataíde Ribeiro Costa e o Paulo Galvão. Eles foram da 5ª Câmara e fizeram o acompanhamento da Copa do Mundo. E eles também trabalharam incansavelmente para pegar o que eles chamavam de vocês, porque eles botavam a Advocacia Geral da União como advogada da FIFA, e não pegaram. Então, quando eu fui para a Câmara, eu levei um pouco dessa experiência. E a Câmara, hoje, está passando por um processo de reformulação. Primeiro, uma reformulação de identidade, que eu digo, a Câmara não faz arbitragem. Por que eu digo que a Câmara não faz arbitragem? Porque a Câmara ela está regulada hoje, a atuação dela, pela lei de mediação, que traz basicamente três dispositivos que nos autorizam a intervir num processo de solução concorrencial, e me permite chamar de concorrencial, porque a gente está concorrendo com o judiciário hoje,
né? E não mais adequado, porque acho que toda decisão é adequada quando ela é dada e ela soluciona um conflito, ainda que ele demore. Mas ela concorre, e ela concorre em 3 hipóteses. 32.2 da Lei 13.140, que é a que abre a hipótese do particular pedir à administração para que seja ouvido o seu pleito, mesmo depois que haja uma decisão administrativa final do órgão setorial competente. 36, que é aquele que envolve dúvida jurídica, envolve conflito entre órgãos e entidades da administração pública. E o 37, que é aquele que faculta os demais entes estatais, suas autarquias e fundações e as empresas públicas e sociedade de economia mista federais, submeterem seus conflitos a uma intervenção da Advocacia Geral da União para que se chegue a uma composição do litígio. Ou seja, em nenhuma dessas 3 hipóteses você tem arbitragem. Por quê? Por que eu digo que não tem? O particular hoje, a não ser que a regulamentação saia e diga que o particular pode submeter o seu conflito e abrir mão do direito, está renunciando ao direito de recorrer, e aí eu me duvido se o decreto poderia fazer isso, tenho dúvidas se um decreto poderia fazer isso, isso não seria matéria de reserva de lei, você não teria essa condição. Segundo, 36 da lei é só uma dúvida jurídica que, na verdade, já competiria ao Advogado-Geral da União, pela Lei Complementar de 93, no artigo 4º, inciso 11, dirimir, porque só pode haver uma vontade do Estado do ponto de vista jurídico. Se é o Estado federal, se é a União Federal, cabe à Advocacia Geral da União dizer qual é essa última vontade. Se aprovados pelo Advogado-Geral da União, os pareceres, por definição legal, eles vinculam todos os órgãos de assessoramento jurídico. Se aprovados pelo Advogado-Geral da União, assinados pelo Presidente da República e publicados, vinculam toda a administração, tanto no jurídico quanto no não jurídico, ou seja, na parte técnica. Ou seja, em nenhum aspecto nenhuma dessas 3 hipóteses a Câmara faz arbitragem, mas nós temos um nome, no nome a gente carrega a arbitragem. E aí nos perguntam, já fizeram arbitragem em matéria tributária? Sim. Impropriamente é uma arbitragem, porque nós solucionamos conflitos em matéria tributária. O mais recente não foi uma solução de conflito, porque, efetivamente, o Leonardo não está aqui, tá? Não está. O Leonardo estava à mesa. E não deu, porque havia um problema sério. Nós esbarramos, efetivamente, no que ele levantou aqui. A compensação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Era o Distrito Federal discutindo com a União uma questão de compensação de contribuições previdenciárias. Algo na casa de 1,8 bilhão sem correção. Tá? E aí você se pergunta, a gente conseguiu construir todas as formulações de modificações infralegais para chegar a uma solução desse conflito, que é o nosso papel, é auxiliar os interessados a chegar a uma solução jurídica para aquele caso, mas chegou o seu ponto em que não havia como superar o problema da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, é uma pena também que o Leonardo não esteja aqui, porque foi ele que invocou do work. E uma das coisas que eu tenho dito, não sei, a gente na administração pública, a gente não tem continuidade, você não tem como saber onde é que você vai estar amanhã. Você é um cumpridor de tarefas, você é um homem do exército, às vezes você está numa frente de batalha, daqui a pouco você é transferido por uma outra, até que um dia você se torne general e se sente numa sala com ar-condicionado até se cansar. Mas o que eu digo é que tem um problema sério que a gente precisa enfrentar, que é que existe muito estudo, acho que aqui na FGV deve ter também, sobre teoria da decisão judicial. Né? Como é que o juiz decide, com base em quê? Então, aí, fundamentação, hermenêutica e tudo. Mas não vi, e olha que eu procurei, nenhum estudo, não é só no Brasil, sobre a teoria da decisão administrativa. Não existe. Como é que o gestor decide? Todo mundo acha que decide de um jeito, decide daquele outro, decide outro. Eu trabalhei com vários, cada um decide de um jeito. Embora a lei diga como ele deveria decidir, fundamentadamente, indicando suas razões de decidir. Mas você não tem uma teoria. E aí você chega a um ponto, quando você fica preso à legalidade, e aí este é um dos grandes entraves culturais do nosso campo jurídico, do nosso idioleto, o que é o jurídico, o que é o legal, né? O que é o princípio da legalidade, como é que ele se aplica, como é que ele não se aplica, onde é que eu posso mitigá-lo, onde eu devo reforçá-lo. E aí eu acho que as questões que se colocam, medo do Tribunal de Contas, medo do Ministério Público, isso e aquilo, são questões que são colaterais, são aberrações do sistema, porque o sistema precisa voltar para a sua ratio, voltar para o seu eixo de transmissão correto,
que eu acho que a gente nunca conseguiu colocar direito, exatamente por ter importado coisas faltando um pedaço, né? O caso do Tribunal Administrativo. E aí eu digo que o princípio da legalidade, assim como coisas que são ligadas a eles, e aí uma pena que o Leonardo não esteja aqui, porque é ele que citou o Dworkin tem uma obra que vocês conhecem, em que ele cita o Hércules, né, como juiz capaz de dar a melhor decisão. Eu digo sempre que o princípio da legalidade se transformou o rochedo em que nós, os prometeus, estamos acorrentados. Quem conhece a história de Prometeu? Prometeu foi o semideus que foi convidado por Zeus, na verdade pela mãe de Zeus, quando Cronos começou a comer os filhos, depois de ter ouvido a história do oráculo, de que os filhos matariam ele. Então, Cronos começou a engolir os filhos, e só a mãe, ao invés de entregar os Zeus, logo que nasceu, entregou uma pedra a Cronos, ele comeu, e o filho foi salvo, escondido numa caverna. Eles tramaram lá uma vingança contra Cronos, e Zeus, então, vai, quando já adulto, e mata Cronos com a ajuda de Prometeu. Só que Zeus, embebido pelo poder de ter matado o pai, o Titanomaquia, ele vai e decide que ele vai acabar com a humanidade. Porque ele entendia, segundo os filósofos, ele entendia que o mal dos deuses estava na adoração que os homens devotavam a eles. Então, só se podia acabar com a adoração se acabasse com os adoradores. E Prometeu tira de Zeus o fogo sagrado e entrega aos homens esse fogo sagrado que dá aos homens a capacidade de pensar, saber ciência, saber matemática e saber adorar com limites os deuses. Condenado, Prometeu, então, é preso com as correntes feitas por Hefestos, que era um irmão de Zeus, que morava no Hades, a ficar preso num rochedo. Só que tem uma questão. Ao mesmo tempo que ele estava preso fisicamente, a cabeça dele estava livre. E uma das partes mais interessantes dessa história, dessa tragédia de que Ésopo nos conta, é a conversa de Hermes, e aí daí que vem a hermenêutica, que era o Deus que trazia a mensagem dos deuses para os homens. Então, Hermes era daí que vem a hermenêutica, era quem traduzia a mensagem dos deuses para os homens. Hermes conversa com Prometeu, e ele percebe, ao final, que quem está preso ao rochedo da crença nos deuses é quem está livre das correntes feitas por Hefestos. Então, quando a gente fala do maior entrave, quando me pergunta o maior entrave à nossa tarefa que tem aqui, não é pensar fora da caixinha, como algumas pessoas dizem. É que o homem detentor do oficial, e no qual eu me incluo, saiba se libertar das correntes que a legalidade está prendendo, está nos fazendo com que nos prendamos a um rochedo que não permite que a gente veja muito longe. E isso que a gente está fazendo aqui, e por isso que eu estou falando aqui mais filosoficamente, mais sociologicamente do que juridicamente, porque eu acho que é a primeira conversa que a gente está tendo. Alguém criticou aqui que desde 2009 se tem esse tipo de conversa e a gente está na mesma. Não. Eu acho que o fato de a gente estar conversando desde 2009 trouxe muitos avanços. Não à toa a gente tem a lei de mediação, não à toa a gente teve a modificação do Código de Processo Civil, não à toa a gente teve agora as modificações na 13.448, na Lei de Parcerias Público-Privadas. Você tem uma série de avanços. A gente tem um costume de achar que as coisas têm que acontecer no nosso mandato ou no nosso período de vida, porque nós somos finitos. O Estado, não. O Estado nasceu antes de mim, e espero que tudo que dê certo e o presidente Temer consiga superar alguns entraves, ele continue existindo depois de mim também, né? Assim como os outros que vierem a ser eleitos aí. Mas uma coisa é certa, é conversando, é tentando enfrentar as questões que nós estamos aqui enfrentando no dia a dia, de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais radical, né? E não de uma maneira, às vezes, superficial, dizendo o que não pode, que a gente vai superar. Porque se nós inventamos o Estado, essa figura que eu digo sempre que é o mesmo, né? Porque aquele quem já esteve na frente do elevador já leu a etiqueta, escrito em português errado, certo? Você já percebeu? Espere que o mesmo chegue neste andar, como se a porta do elevador fosse abrir e tivesse o mesmo personificado ali dentro. As pessoas esperam isso do Estado, porque nós, brasileiros, temos um costume de esperar, né? O Estado nos conceda isso, o Estado nos conceda aquilo, o Estado nos conceda aquele outro, como se ele fosse uma entidade viva, uma entidade corporificável. Então, se nós formos capazes de conceber a maior ficção e viver dentro delas, pagar impostos para ela, pagar salários para as pessoas que ela diz que devem ser pagos e não em detrimento de outros, tudo isso,
a gente pode também sair das discussões comuns que a gente está tendo, porque assim, nada mais nos prende. E aqui fica a exortação de que nós pensemos não mesmo mais nos mesmos conceitos que o direito está nos dando. Que nós pensemos em outros conceitos. Nós estamos ainda apegados a tentar colocar os problemas, a solução dos nossos problemas nas mesmas soluções dos problemas de 100 anos atrás. E aí que eu agradeço uma das coisas que eu aprendi. Assim como nós temos um idioma que nos liga a todos e nos faz comuns com Portugal, por exemplo, não só que me permite ler essa de Queiroz, os Lusíadas de Camões, mas Saramago, Agostina Bessaluz e tantos outros, mas nos permite cunhar uma nova expressão, que são os arbitreiros. E nós sermos capazes, dentro do nosso... Se existe um idioma que liga as nações, existe um idioleto que liga as profissões. Ídios, em grego, era particular. Ota era cidadão. Idiota não tinha nada de pejorativo. Era o cidadão que pertencia a uma casta particular. Então, o idioleto vem da linguagem que cada grupo fala. Assim como os jovens falam uma gíria, isso é um idioleto. Argotique para os franceses. Para nós, o juridiquês é um idioleto. E se nós temos os arbitreiros hoje, por que não pensarmos em outros conceitos para essa solução de que, se não é disponível, a gente não pode fazer. Se não é transacionável, a gente não pode fazer. Podemos sim. Porque todos os nossos problemas nascem da mesma origem, da nossa capacidade de criarmos a ficção, que é o Estado, que é o gerador desses problemas. Então, que criemos também a solução dos problemas que a gente está criando a partir da ficção, que é o Estado, e os problemas que ele trouxe para nós como sociedade civil. Muito obrigado. Muito obrigada, Pitágoras. Realmente foram duas apresentações muito diferentes, muito instigantes, muito provocadoras.